Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 120. Título: Imaginem então o outro meu colega dos Açores. 1. Ao princípio era a ação era com Deus e a ação era Deus. Ela, ao princípio, era com Deus. Fosse hoje início do século XXI e as escolas teológicas das comunidades de João que escreveram o quarto dos Evangelhos canónicos teriam certamente iniciado assim o prólogo poema com que abrem o seu testemunho quase 100% teológico sobre Jesus, o de Nazaré da Galileia. Os tempos eram outros e os ambientes sociais e culturais em que nasceu o Evangelho estavam tão encharcados pelo pensamento e pela filosofia gregos, onde o trabalho manual era coisa apenas dos escravos, não dos filósofos, nem das elites privilegiadas, que foi impossível abrir o prólogo do Evangelho com a palavra ação. Fatalmente, teve de se escrever logos, em grego, que na nossa língua nos remete inevitavelmente para palavra, verbo, razão, doutrina, ortodoxia. 2. E no entanto Jesus de Nazaré, sobre quem dá testemunho teológico todo o Evangelho de João, assim como os 3 sinóticos que o precederam, é apresentado pelo Evangelho de Marcos, o primeiro a ser escrito e por isso aquele que nos dá quase em discurso direto como o carpinteiro, o filho de Maria, conferir Marcos 6:3. Que discursa pouco, muito pouco, e atua muito, mesmo muito, e não qualquer atuação, mas ação política maiútica, por isso, sempre fecundamente desarmada, subversiva, conspirativa, libertadora dos seres humanos, até fazer deles sujeitos dos seus próprios destinos, e que deixa, obviamente, aos papéis os dirigentes do Templo de Jerusalém, das diversas sinagogas locais e do próprio país ocupado pelas tropas do Império Romano, os quais, desde muito cedo, decretam a sua morte e rapidamente a executam na cruz do ocupante, para que nunca mais o seu nome, de tão maldito, de tão impuro, de tão sacrílego, de tão infame, de tão louco ou demoníaco, fosse sequer pronunciado por ninguém. 3. Vejam o que poderiam ter sido as igrejas que depois da morte crucificada de Jesus inesperadamente passaram a congregar-se em seu nome e em sua memória, animadas pela mesma fé dele e pelo mesmo espírito dele, a fim de prosseguirem as suas mesmas causas, sempre em constante atualização. Se o prólogo do quarto Evangelho contivesse ação lá onde está palavra, verbo, praticamente não teriam sido nada do que depressa passaram a ser, nomeadamente depois que o Império Romano se apoderou delas e fez dos seus líderes maiores outros tantos funcionários seus, carregados de privilégios que ainda hoje podemos topar, por exemplo, nos cardeais, no Papa, na maior parte dos bispos residenciais e em muitos párocos. Uma espécie de nobreza folclórica e bacoca, totalmente à margem da vida real, manifestamente fora da história, beatos, cheios de ritos, contudo de tique, vaidosos, que vê com aspecto de homem, mas que o são muito pouco, porque o que mais são é privilégio, é poder, é esterilidade, é objeto de adorno, que aparecem arcaicamente aqui e ali, a enfeitar sessões protocolares, sem sequer chegarem a usar da palavra, ou então a distribuir bênçãos como pingos de água imprópria para consumo sobre ambulâncias de bombeiros, carros de combate, casas apalaçadas, enlaces matrimoniais da alta finança. 4. Foi no dia 24 de setembro de 2008, no curso de um almoço num conhecido restaurante da cidade da Lixa, que estas e outras coisas densamente humanas e muito fecundas foram ditas, partilhadas por mim, a 2 colegas meus, um meu condiscípulo e ainda pároco com muito de saudável rebeldia perante as leis canónicas e estupidamente em vigor,
e um outro bastante mais novo, que está de passagem por sua casa e que é padre da Igreja Católica dos Açores. Foi este o dos Açores que mostrou desejo de me conhecer e de se encontrar comigo ao vivo. De imediato o meu condiscípulo, cheio de alegria, telefonou-me a saber da minha disponibilidade e proporcionou-nos este inesquecível encontro em redor da mesa e que se prolongou até perto das 16 horas. 5. O padre em causa anda por estes dias a ler o meu livro Quando a Fé Move Montanhas e não resistiu a querer encontrar-se ao vivo com o padre maldito e louco que o escreveu e sobre quem tanto tenho ouvido falar nos meios eclesiásticos católicos, inclusive na Universidade Católica e noutras, onde é suposto cultivar-se o pensamento e o saber, mas apenas o pensamento politicamente correto, que abre portas ao carreirismo e ao Senhor Deus Dinheiro, e onde pouco ou nada se cultivam práticas políticas maiúticas, por isso, fecundamente subversivas e conspirativas, ao jeito das de Jesus, o de Nazaré. 6. A conversa viajou dançante e alegre pelo passado, que na década de 70 do século XX fez desta pequena aldeia do concelho de Felgueiras um lugar teológico de um Deus que gosta de política, de práticas políticas maiúticas como as de Jesus no século I, e não suporta, até vomita a religião, todas as religiões que estão aí ou venham a estar no mercado das ditas. Mas até esse passado nos apareceu carregado de presente e sobretudo de futuro, porque foi a semente que hoje já é árvore e está à beira de tornar-se fruto, muito fruto, quando, como grande trigo, cair na terra e explodir, morrer. 7. Até o meu condiscípulo, que pensava que já me conhecia o suficiente, estava espantado com o que lhe era dado ouvir. Imagina então o outro meu colega dos Açores. Pude ver no seu rosto que muitas das coisas que ainda tinha por substantivas derrubaram-se, como outros tantos baralhos de cartas, ficaram reduzidas a esterco. A palavra que nos alimentou aos três foi tão intensa e arrebatadora que fez quase esquecer a comida que comemos. Não foi mera palavra, foi sobretudo a ação, e não qualquer ação, foi a ação carregada de espírito, o mesmo de Jesus, o qual, como é óbvio, esteve ali misteriosa e ininterruptamente entre nós e conosco, a fazer das dele, a fazer-nos nascer dos porões da humanidade, das vítimas que a idolatria do Deus Dinheiro continua aí a fabricar aos milhões todos os dias. 8. Senti-me em todo este tempo partilhado como um menino, alegre e em Eucaristia, por todas as coisas que o Espírito faz quando lhe damos oportunidade, sem que as hierarquias eclesiásticas e outras ainda piores do que elas, alguma vez saibam como, muito menos saibam como impedi-las. Ao princípio era a ação, e não qualquer ação, mas a ação política maiútica. Era a ação, não era a palavra, a razão, como gostam de dizer ainda hoje os intelectuais não orgânicos, os filósofos não orgânicos. Ao princípio eram as mãos, com os seus 5 dedos, sem as quais nada do que hoje está feito teria sido feito. 9. Ao princípio eram as mãos humanas, com os seus 5 dedos. 5 é o número do Espírito, e Espírito é Deus vivo em ação. Não era o saber sem mãos, sempre ou quase sempre de mente, facilmente manipulado pela demência organizada que é hoje o império do Deus Dinheiro. Ao princípio era ação, não qualquer ação, mas a ação política. E a ação política maiútica, portanto, ao mesmo tempo libertadora e criadora, realizada por mãos, com os seus 5 dedos, o mesmo é dizer, mãos com espírito, o de Deus vivo e criador de humanos, não o do ídolo, ou Deus Dinheiro, intrinsecamente demente e descriador de humanos. 10. Foi por estas e outras águas teologicamente límpidas e profundas que navegamos e nadamos, sem sair da mesa do restaurante, e que bem nos sentimos os três. A paz e a alegria vestiam-nos por inteiro quando nos despedimos. Bem se pode dizer então que aquele almoço foi a Eucaristia sem ritos, que nunca os meus 2 colegas haviam vivido
e que aquele foi também o primeiro dia do resto das nossas vidas. 11. Venham mais outros, padres ou não, e não padres, também ateus e agnósticos, ver, experimentar. Concluirão como eles concluíram, que efetivamente Deus vivo de Jesus está aqui nesta pequena aldeia do concelho de Salgueiras e eles ainda não sabiam. Esse mesmo Deus que os das igrejas e os das religiões, os do dinheiro e os do poder não suportam e sempre matam na cruz como maldito e louco. 12. Saibam que depois de o conhecerem, experimentarem nas vossas vidas como eu experimento na minha vida, nunca mais quererão nada com o ídolo do religioso e do grande dinheiro, omnipotente, omnipresente, omnisciente, que cada vez mais é olhado e tido como o único Deus, verdadeiro, adorado até pelos ateus mais fervorosos. Será depois com ele, mais íntimo a nós do que nós próprios, que prosseguiremos, vós e eu, as nossas vidas, definitivamente transformadas, como estes meus dois colegas prosseguem agora, e eu com eles. Alegrem-se comigo, conosco, cantem e dancem. 2008, setembro 25. Meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.